Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Pode chegar, brother! Tá começando mais um Sua Brother Podcast, o podcast onde eu, Renatinha Diniz, trago sempre temas do universo masculino para inspirar, para informar, quebrar tabus quando precisa, vocês homens que estão querendo se desenvolver, se conhecer cada vez mais e terem relacionamentos mais saudáveis. E quando a gente fala de se cuidar e se conhecer, a gente fala de saúde também. Eu já trouxe alguns especialistas aqui para um papo muito legal e hoje eu tenho mais um convidado especial. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar o seguinte: você que está me ouvindo nas plataformas de áudio, principalmente no Spotify, não esquece de seguir o nosso perfil. Deixa a sua avaliação lá com as 5 estrelinhas, que isso vai me ajudar pra caramba. E também compartilha com os seus brothers. Esse assunto aqui é extremamente relevante. Você vai ver que essa história de dormir bem não é balela, não é qualquer coisa não. Ela pode estar realmente influenciando em muitas áreas da sua vida. Então compartilha esse episódio, que eu tenho certeza que seu brother vai te agradecer depois. Se você tá no YouTube, por favor, deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal, que sempre tem vídeos além do podcast, outros vídeos por aqui. E deixa nos comentários qual ficha que caiu, que chave virou, depois de todo o conteúdo que a gente vai abordar aqui, porque o meu convidado ele é muito especial. Se liga só nessa ficha aqui. Dr. Jorge do Lago Pinheiro é especialista em medicina do sono pela USP e pela Associação Médica Brasileira. Ele é doutorando pela USP, médico do Laboratório do Sono de 3 grandes hospitais de São Paulo, editor-chefe da revista Sono e mais importante do que tudo, um apaixonado por qualidade de vida e por como o sono pode ser muito importante para a saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Renatinha. Imagina, falar eu que de agradeço. sono, hein? Que coisa diferente, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que é fundamental também tocar nesse assunto para os brothers que estão ouvindo a gente. E a gente já vai começar tocando num ponto muito importante, porque tem se falado muito esses últimos tempos, né? É importante dormir bem, e a gente vai falar muito da questão do sono, mas o principal, doutor, eu já vou chegar na ferida. Vamos falar do ronco. A gente precisa falar do ronco. Que eu vi que é uma dor muito grande dos brothers. Eu abri uma caixinha de perguntas pra gente falar sobre isso. Chegaram várias que eu vou ler daqui a pouco, né? Ao longo do episódio eu vou trazer algumas aqui. Mas a mídia coloca de um jeito, né? Através dos filmes, das novelas, das figuras, dos personagens, né? Em desenho também. O cara lá roncando como uma coisa engraçada, como uma coisa superficial. E algo que, tipo, é natural, é normal. E a gente acaba aceitando. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que o ronco pode de fato causar, por que é tão perigoso e a gente tem que falar sobre ele. Então, né, essa questão é muito séria, porque a gente sempre tem aquela reflexão que parece que o ronco faz parte da vida, né? Nasce, cresce, casa, engorda um pouquinho, começa a roncar e aí tá tudo bem. Mas na verdade o ronco ele é uma manifestação sonora de que tem alguma coisa acontecendo numa região que nós chamamos de via aérea superior. E geralmente isso é uma obstrução. Então o ronco ele tem uma associação muito grande com um problema de saúde muito sério, chamado apneia do sono. Apneia é você parar de respirar. Então imagina, você dormindo, você parar de respirar. Se eu pedir para você, por exemplo, fica 30 segundos sem respirar agora. Eu duvido que você consiga, porque a gente tem uma forma de controlar isso. Mas quando a gente vai dormir, o que acontece? O controle dessa respiração muda e as pessoas passam a parar de respirar de uma forma muito mais fácil para quem tem apneia, né? E a pessoa pode parar 30 segundos, 1 minuto. Já vi paciente 1 minuto e meio sem respirar enquanto estão dormindo. Meu Deus! É inacreditável, né? Inacreditável. E essa apneia é aquele momento que a pessoa tá roncando e dá aquela pausa, é isso? Exatamente. Então, imagina, né? O ronco, ele é uma manifestação sonora desse momento, né? Então, você parou de respirar, aí na hora que você volta, abre novamente a via aérea e você faz o som do ronco. Tentando abrir isso tudo, né? Então o ronco, ele é um problema sério. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas a maior parte das pessoas tem essa associação, apneia e ronco. Então o ronco não é algo tão que a gente possa se despreocupar. Na verdade, o ronco ele precisa de uma avaliação sempre. A gente precisa entender o que há por trás desse ronco. Se tem apneia, porque a gente vai ver mais pra frente que a apneia também não é uma doença que a gente possa dizer assim, olha, tudo bem, não tratar. Não, ela tem impactos severos para a saúde da gente. E aí a gente pensa o ronco como um sintoma da apneia, né? Que pode estar associado ali.
Tem pessoas que têm apneia, mas não têm o ronco? É muito raro, né? A apneia, ela realmente, na hora que você abre a via aérea, vem esse som, que é o ronco. Então, é muito comum, a gente observa isso facilmente na família da gente, né? Então, sempre tem alguém, um parente, um primo, um tio, alguém que vai dormir ou então tá ali na sala assistindo TV, né? Todo mundo junto e do nada a pessoa cochila e rapidamente já começa a roncar. E aí fica aquele estigma do ronco. Mas ao mesmo tempo que tem o estigma, ninguém procura ajuda médica. Porque, na verdade, essa questão do ronco, nos últimos anos começaram-se a falar mais informações nas redes sociais, nas mídias, e as pessoas estão um pouco mais preocupadas com isso, mas não era assim. Então, hoje, a gente precisa entender que roncar não é normal, gente. Roncar nunca é normal. E aí a gente tá falando de uma cadeia de acontecimentos, né? E então, eu comecei falando do sono. E aí, por que a gente tem que olhar para o ronco? Porque o ronco e a apneia são fatores que atrapalham e muito uma qualidade de sono, certo? E aí eu queria que você falasse exatamente assim, explicasse pra gente quais são os sintomas exatamente, né? Quais são os comportamentos que acontecem, que são sinais de alerta pra quem tá assistindo. E, brother, é muito legal porque você tem que pensar em você. E se não é você que tá passando por isso, é uma pessoa que dorme ao seu lado principalmente, seja um amigo que mora com você ou a tua esposa, tua mulher, tua namorada, você está sendo influenciado também e pode te prejudicar também. Então, presta atenção, porque você pode ser uma ferramenta de ajuda para as pessoas que você conhece. Então, doutor, quais são os principais sintomas e sinais de alerta de que esse sono não está saudável e que o ronco pode estar atrapalhando? Conta pra gente como que tá tudo isso interligado. Perfeito. Lembrando que o ronco é uma experiência compartilhada, né? Então não é só do roncador, mas todo mundo que convive. Então a gente vai falar primeiro o que é que acontece na vida do roncador. Quem ronca não tem, às vezes, um sono de qualidade. E o que que acontece? São repercussões no dia a dia. A pessoa acorda com a sensação de que não dormiu tão bem. E pode ser que a pessoa esteja dormindo 7 horas, 8 horas, mas mesmo assim acorda cansado. Não é uma questão relacionada à quantidade de horas, mas à qualidade dessas horas de sono. Mas pode afetar coisas muito mais sérias. Afeta muito o humor, por exemplo. A pessoa fica muito mais irritada, a pessoa fica mais intolerante. Às vezes, no ambiente de trabalho, a pessoa pode explodir assim facilmente porque não está dormindo tão bem. Também tem relação com diversas doenças. Por exemplo, aumenta o risco para pressão alta, diabetes, alteração no colesterol. E também, olha aí, uma dica super especial. A apneia do sono também altera muito o nível de testosterona, libido. Então, essa relação é muito próxima. Então, não é uma doença para a gente brincar. A gente precisa ter uma atenção muito séria com ela. E também com relação a todas as outras situações com a saúde mental. Por exemplo, aumenta o risco de depressão, ansiedade, enfim. Então é uma doença que tem múltiplas facetas e múltiplas consequências. E a gente tem que pensar que, a longo prazo, diminui a expectativa de vida. Porque a pessoa, ela fica todas as noites parando de respirar, todas as noites parando de respirar. Isso sobrecarrega o coração, sobrecarrega outros órgãos. A oxigenação do sangue não funciona tão bem, não chega tanto oxigênio para o cérebro. E diversas outras doenças, depois de alguns anos roncando sem tratamento, pode realmente causar um problema muito sério. Aumenta muito o risco de um AVC, um risco de um infarto. Então, não é uma doença para se brincar. E quando a gente pensa nos parceiros, parceiras do roncador, a situação também é complicada, porque quem dorme com quem ronca não consegue dormir bem. E os estudos já mostram também que a pessoa pode ter, sim, quem convive com ronco pode ter problemas tão parecidos, sinais, sintomas tão parecidos com quem ronca. Porque afeta diretamente essa qualidade do sono que a gente tá falando. Exatamente. Então a pessoa que tá ao lado, ela vai acordar. Se você convive com uma pessoa que ronca, você já sabe. Porque a pessoa que tá roncando, ela não tá percebendo, né? Às vezes ela vai ter, com certeza, todas essas consequências, isso, né? É que eu tô pensando numa pessoa roncando, né? Ela vai ter essas consequências a longo prazo, como você explicou. Mas quem tá do lado tá ouvindo o barulho, né? E aí a gente tem que acordar quem tá roncando pra falar: olha, você tá roncando, você não tá percebendo, mas tá me incomodando, né? Exatamente. Lembrando que o ronco, né, ele é uma situação dividida, como eu falei anteriormente, e as pessoas, elas, principalmente os homens, eles negam que o ronco acontece. Então é cada vez mais comum no consultório, né, a parceira, a namorada, chegar lá: olha, doutor, eu gravei aqui o ronco do meu namorado, do meu marido, porque ele não acredita que ele ronca. Né? Então, hoje, com os dispositivos facilmente utilizados no celular, tem agora testemunho para poder comprovar que aquele indivíduo ronca.
Aí você me trouxe algumas coisas interessantes. Primeiro, eu acho que as pessoas têm vergonha, né? E Sim. durante um tempo da minha vida, que eu ficava muito, 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 muito cansada. Eu não era casada ainda. Bom pro Nico. E às vezes eu acordava com o meu ronco. E aí eu percebia que era falta de atividade física, de alimentação, a gente vai falar tudo isso. E depois que eu mudei alguns hábitos, eu percebi que diminuiu bastante. Mas eu acho que as pessoas têm essa barreira, têm essa vergonha de assumir, né, o ronco, tanto homens quanto mulheres. No seu consultório hoje, você atende mais homens ou mais mulheres, ou são as parceiras que levam os homens? Depende muito da queixa. Com o ronco, é muito mais frequente nos homens. E quem leva para o consultório, adivinha? As mulheres, né? Então, por quê? Porque os homens ali vão levando com a barriga, às vezes literalmente vão levando com a barriga, e a esposa dá o ultimato. Olha, ou você vai procurar ajuda, ou eu não consigo mais nem dividir o quarto com você. E às vezes a relação se fragiliza, porque na verdade a gente sabe que o ronco é uma importante causa de divórcios dados dos Estados Unidos. Porque é difícil, todas as noites, você ter que acordar ou você não conseguir dormir porque alguém está roncando ao seu lado. Então, até os 40 anos, é muito mais frequente nos homens. As mulheres roncam também, mas é muito mais frequente nos homens. Depois dos 50 anos, mais ou menos, as mulheres começam a apresentar também, tanto quanto os homens. É bem mais comum as mulheres aumentarem a frequência de ronco após essa faixa etária. Mas como os 40 anos é a fase de muita produtividade e tudo mais, então acaba atrapalhando muito até as questões mesmo relacionadas ao seu trabalho, à sua performance. Claro. Faculdade, trabalho, vai fazer uma pós-graduação, não consegue se concentrar, tem problema de memória e a gente fica buscando 1 milhão de coisas, né? Então vai lá no Google, problema de memória, eu tô com Alzheimer, e ninguém nem pensa no sono. E às vezes o sono ou a má qualidade de sono é a principal causa. Então a gente fica buscando 1001 justificativas e o ronco que está ali, que a gente negligencia e muitas vezes estigmatiza tudo isso, né? Ninguém quer dividir um quarto, vai numa viagem, né? A gente já fica constrangido, olha, eu prefiro ficar sozinho no quarto, que é para não causar nenhum constrangimento a outra pessoa, mas na verdade é muito maior o problema. Então a gente precisa ampliar esse olhar para um problema que está ali dentro da casa da gente. Porque quando a gente fala de pessoas que têm pressão alta, por exemplo, a gente está falando de um público em torno de 11%. Mas quando a gente fala de pessoas com apneia, num estudo brasileiro feito aqui em São Paulo, que é um dos maiores estudos do mundo, mostrou uma prevalência de 32,9%. Sabe o que significa? A cada 3 pessoas, uma tem apneia do sono. Então, é muito frequente. E esse problema está ali, o que a gente está fazendo com isso, né? O que nós estamos fazendo com um problema frequente que atrapalha a qualidade de vida, atrapalha as relações sociais e a gente acha que aquilo é normal, faz parte da vida, mas não faz. Não mesmo. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Você sentiu que nesses últimos anos aumentaram os casos? Ou eles sempre foram iguais, só que as pessoas não buscavam ajuda, doutor? Então tem algumas questões nesse processo. Primeiro, aumentou a informação. Então a informação de que o ronco não é normal tem chegado mais para as pessoas e as pessoas entendendo que aquilo é um problema de saúde e buscando ajuda. Mas também tem outros fatores, por exemplo, o aumento da obesidade na população. Obesidade é um fator de risco para aumento da apneia do sono e do ronco. Então, se aumenta a obesidade na população, aumenta os casos de ronco e apneia do sono. Então, tem vindo mais pessoas no consultório buscando ajuda. Lembrando que a medicina do sono é uma área relativamente nova, então as pessoas não entendiam muito bem a importância de se buscar um profissional. Então, hoje a gente vê cada vez mais pessoas jovens chegando. Às vezes, eu vejo até pessoas que estão como se fosse uma consulta pré-nupcial. E aí a própria namorada, a noiva, diz assim, olha, ou você busca ajuda, o nosso casamento vai ter que ser adiado. Porque você promete na alegria e na doença, ninguém pergunta do ronco, né? Nossa, total, imagina, você casa com a pessoa não ronca. Aí, a hora que você vai de fato conviver… Tem um combo. Nossa. E assim, a gente tá falando de um negócio sério, porque o ronco, quando atrapalha o parceiro, né? A gente sabe que a privação do sono é um negócio que realmente influencia muitas áreas da nossa vida. Humor, disposição, performance, concentração, tudo isso que o doutor já falou. Então, assim, não dá pra deixar de lado. A pessoa fica muito mais estressada. Então, não é uma questão fútil, entende, brother? Não é tipo, nossa… mas vai acabar um relacionamento por causa de um ronco. A gente sabe que, né, essa privação de sono já foi usada, inclusive, como ferramenta de tortura. Então é uma tortura. Você ficar muitas noites sem dormir, você já sabe. Quando você passa por um processo como esse, como você reage, como a gente fica mal, indisposto, irritado, muito irritado. Se isso é muito frequente, poxa, e aí
tem que partir, tanto se é você que tá vivendo isso ou a tua parceira, de buscar essa resolução, de buscar ajuda. Doutor, você tocou num ponto da questão da obesidade. Eu queria entender que fatores que podem fazer com que essa apneia aconteça com mais frequência, esse ronco aconteça com mais frequência. Eu queria que você contasse. Então, O que pode ser, teoricamente, meio preventivo, eu diria, sabe? Perfeito. Então, tem algumas coisas que pioram o ronco. Então, vamos falar assim de situações pontuais. Por exemplo, o álcool. Então, é muito comum isso, né? Então, eu bebi, aí eu comecei a roncar. Isso realmente acontece, porque o álcool, ele provoca um relaxamento maior dos músculos e, consequentemente, dos músculos da garganta. E, por isso, aumenta o colapso, né? Porque a apneia é isso. A sua garganta se fecha por alguns segundos ou até minutos, dependendo de quem tem a apneia. E aí, o álcool, ele aumenta a chance disso acontecer. Então, é muito frequente isso. Depois de um churrascão, beber uma cervejinha o dia inteiro, não foi só uma, né? São várias cervejinhas e chega à noite e ronca bastante. Mas tem outros fatores também que aumentam a chance desse ronco. Dormir de barriga para cima, por exemplo. Lembrando que um dos principais locais da região da garganta em que há esse colapso da via aérea é exatamente atrás da língua. Então, quando a gente dorme de barriga para cima, aumenta esse risco, né? Além do mais, aumenta o próprio colapso da via aérea. Mas também a gente precisa ver questões que nascem com a gente. Algumas pessoas têm problemas na manutenção dessa via aérea aberta. Então é como se fosse um controle muscular que não funciona tão bem. E aí quando chega no momento do sono, a pessoa vai dormir, que muda esse controle da respiração, há esse colapso da via aérea. E aí a pessoa para de respirar. Mas também a gente tem que pensar na obesidade, porque a gente não engorda só em determinadas regiões do corpo. A gente tem gordura também nesses músculos da garganta. E aí, o que acontece? Aumenta a chance do colapso. Então, são vários fatores que podem colaborar para a apneia. Então, sempre comparo a apneia como se fosse uma parede com vários tijolos. E esses tijolos são os diversos fatores que estão relacionados e aumentando o risco. Também tem uma questão genética, se eu tenho pessoas na família, e também tem questões anatômicas, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um nariz torto por dentro, né, que a gente chama de desvio de septo, ou a pessoa tem uma amígdala muito grande, né? Eu até brinco que não é amígdala, é inimígdala, de tão grande, né? Nossa, que atrapalha. Atrapalhando. Atrapalha. Então, quando a pessoa deita, tem um relaxamento muscular e tem aquelas duas amígdalas enormes. Então, elas também obstruem. Então, a gente precisa enxergar o paciente que ronca de uma forma muito particular. O que ele tem, o que ele apresenta de alteração. E o tratamento ele vai variar de uma forma muito grande, a depender do que a gente encontra no exame físico, nos exames laboratoriais. Então, é muito importante um olhar particularizado para esse indivíduo. Como é muito particular, a gente pode falar que existe algum ronco que não seja um problema? O ronco sempre vai ser o sinal de algo a mais? Todo ronco, ele indica algum grau de obstrução. Porque o ronco em si, mesmo que você não tenha a apneia associada, mas ele pode trazer incômodo, às vezes para o próprio indivíduo, provocando alguns despertares, pela questão sonora mesmo. Então o ronco, mesmo que seja um ronco mais leve, se está atrapalhando o seu sono, então deve ser avaliado. Mas, por exemplo, no caso da bebida, quando é um ronco bem pontual, tipo só quando a pessoa está muito cansada, como já aconteceu comigo, ou, por exemplo, em situações que a pessoa ingere bebida alcoólica em maior quantidade, se for em situações pontuais, também tem que ficar de olho ou não? A gente precisa ficar de olho, sabe por quê? Porque tem gente que bebe e não ronca. Então, talvez essa pessoa que ronca, ela tenha alguma alteração anatômica. Então, no mínimo, uma avaliação médica. Se vai ter algum tratamento em cima disso, vai depender das queixas desse indivíduo, da frequência que isso acontece e se a gente encontra alguma alteração que esteja justificando esse problema. Então, assim, se tá trazendo queixa, se a esposa, a namorada reclama, então tem que avaliar. Às vezes sua esposa tá pegando no seu pé que você tá bebendo muito, não é por causa da bebida. É porque quando você bebe, você ronca, brother. Já parou pra pensar nisso? Né? Talvez você não tenha pensado nisso, mas pode ser. Por que não, né? Agora, por exemplo, a gente falou da bebida alcoólica. A questão da alimentação. Se alimentar de uma maneira errada pode aumentar a questão do ronco, da apneia ou não? Ou isso a longo prazo é uma construção também? A gente sempre fala que a gente tem que ter uma alimentação leve antes do horário do sono. Então, lembra que o sono, ele não acontece da noite para o dia, né? Que as pessoas acham que vai deitar na cama, vai desligar o interruptor e o sono vai chegar. Então, é uma construção, sim.
E as pessoas que têm uma alimentação mais pesada, rica em gorduras, que vai fazer com que o seu organismo demore mais a fazer essa digestão, isso também pode impactar na qualidade de sono, pode impactar também aumentando o ronco. Então a gente tem que ter atenção a isso. E lembrando que pessoas que têm problemas para dormir ou relacionadas à qualidade de sono, quem se alimenta em grandes quantidades, uma alimentação rica em gordura, aumenta o risco de refluxo. E o refluxo é um fragmentador do sono. Então, às vezes, a pessoa acorda, eu tô tão cansado, eu dormi 8 horas essa noite, acordei cansado, e às vezes o refluxo fica agredindo o corpo, provocando despertares que você não tem memória, mas que estão fragmentando o sono e atrapalhando a qualidade dele. Caraca. Isso tudo porque atrapalha o nosso sono também, principalmente fora as doenças que podem ser desencadeadas a partir dele. Eu quero encerrar essa parte do ronco pra gente falar muito dessa questão da higiene do sono, de como ter uma noite de qualidade. Você tocou um pouquinho na questão do tratamento, que é muito particular e muito individualizado. Mas hoje, ele tá mais acessível dentro de todos os meios que você trabalha, gerando informação e atendendo pacientes. O que hoje tem de mais acessível, primeiro para esse brother ou para essa parceira e todos que estão assistindo aí conseguirem fazer essa avaliação? Então, quais são os primeiros passos? Eu tenho certeza que 80% de quem tá me assistindo ou ronca ou conhece alguém que ronque. Então, quais são os primeiros passos, doutor? Bom, então, primeira situação que a gente precisa deixar claro, o ronco tem tratamento, ufa. Né? Ufa! Graças a Deus, Você né? não vai precisar se separar por conta disso, Exato. tá bom? Então, antes de tudo, vai tratar fazer… o ronco é terapia de casal, né? Isso! Terapia de casal vai tratar o ronco, exato. pronto, já tá aí 2 Então, pontos. o primeiro passo é isso. O segundo passo, você precisa buscar uma avaliação médica. Então, quais são os médicos que atuam na área do sono, né? Então, principalmente quando a gente fala de distúrbios respiratórios do sono, que o ronco e a apneia são os carros-chefes disso, o otorrino e o pneumologista são os profissionais, não precisa ser especialista em sono, tá? Mas esses profissionais também estão capacitados a avaliar e começar o tratamento. Então, o primeiro passo é esse, buscar ajuda, uma avaliação. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, muitas promessas na internet, você lança lá no Google, né? Tratamento do ronco, usa uma faixa X, usa outra coisa. Calma, porque, na verdade, há muitas promessas e pouco cumprimento de promessas. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, buscar uma avaliação médica para entender isso, porque, às vezes, a gente tenta cortar o caminho, né? A gente tenta buscar um caminho mais fácil, mas aquele caminho mais fácil nem sempre é mais seguro, e às vezes não vai ser efetivo. Então a gente precisa entender, porque o tratamento vai depender exatamente dessa avaliação. Então o tratamento do seu amigo, do seu irmão, não necessariamente vai ser o seu tratamento. Por quê? A gente precisa primeiro saber se essa pessoa que ronca tem apneia do sono. Se tem apneia do sono, qual o grau? É um grau leve? É um grau moderado? É um grau mais acentuado? Porque às vezes você vai na rodinha ali, todos os amigos todos conversando, diz, fulano tratou com cirurgia, fulano usou um CPAP, o outro tratou com exercício que a fono fazia para a garganta. Por que não é para todo mundo o mesmo tratamento? Porque depende de todos esses fatores. As alterações anatômicas, o grau da apneia e tudo aquilo que a gente encontra, principalmente os sintomas diurnos. Porque tem gente que tem sintomas muito mais exuberantes, às vezes muito mais incapacitantes, atrapalhando o dia a dia. E também quem tem alguma doença crônica, é uma observação que a gente tem que ter um olhar mais atento. Se a pessoa já tem pressão alta, já tem diabetes, já teve história na família de infarto, AVC e tem uma apneia grave, a gente precisa cuidar com muito mais carinho, com muita mais atenção. Mesmo abaixo dos 40, se está acontecendo, já tem que fazer uma avaliação, porque pode piorar também no futuro. Mesmo abaixo dos 40. Você tem que pensar que o sono é um investimento. Então a gente fala de vida saudável, fala de uma série de questões. E aí, que momento você vai construir sua vida saudável? Com 70 anos? Não, a gente precisa construir isso desde cedo. E tem pessoas que têm apneia do sono há muitos anos e não sabem, não têm esse diagnóstico. Para você ter uma ideia, o índice de subdiagnóstico, são pessoas que não chegam ao conhecimento de ter a doença, é cerca de 85%. Imagina uma doença que 85% das pessoas que têm não sabem que tem. É muito perigoso. E com uma interface com vários outros problemas de saúde que a gente comumente encontra, né? Todo mundo já conviveu com alguém que tem pressão alta, tem diabetes, tem arritmia, e às vezes nunca perguntaram a qualidade de sono dessa pessoa. E eu falo até mesmo profissionais de saúde. Nunca perguntaram, fulano, você dorme bem? Como é a sua qualidade de sono? Você ronca? São perguntas simples que podem mudar completamente. Então você tá me falando que de repente, se a pessoa tratasse o sono, dormisse melhor, talvez ela eliminasse essas outras
essas outras doenças de pressão alta, Diminui o diabetes? risco e também, assim, por exemplo, hipertensão refratária. É aquela pressão alta que não responde muito bem ao tratamento clínico com medicamento, mesmo a pessoa usando corretamente, mesmo a pessoa sendo bem aderente ao tratamento. 83% dos casos das pessoas que têm hipertensão refratária é por apneia do sono. E às vezes o que a gente opta? Vamos lá, aumentar, vamos colocar mais uma classe de medicamento, vamos aumentar a dose. Mas antes disso, a gente precisa investigar o sono. Então, quando a gente trata a apneia, a gente diminui o risco para outras doenças. Então, na medicina, a gente trabalha muito essa questão do risco, né? Então, se você já tem na sua família uma história familiar de problemas relacionados ao coração, ao cérebro, como AVC, e você tem a apneia do sono, isso aumenta muito o risco, mesmo sendo jovem, de ter um problema desses. Então, a gente trabalhar a apneia do sono, a gente diminui muito o risco de você ter um problema de saúde dessa forma. E a apneia do sono, ela muitas vezes aparece como um sintoma, como um sinal de alerta, através do ronco. Então, vocês estão entendendo o quanto isso é importante, brother? Se você tem isso já no histórico da sua família, provavelmente se você tiver apneia, você está ainda aumentando as possibilidades de desencadear todos esses outros problemas. Tá tudo muito interligado. Então, o ronco, ele é um sinal. Falando rapidamente, que daí eu vou entrar nas perguntas sobre o ronco, doutor. Esses acessórios que vendem na internet para abrir o nariz, enfim, como você falou, existem muitas promessas. O que de fato funciona ou não? Que quem tá assistindo já tá fazendo uso e você fala, não vai por aí, que são pontuais, assim, que você pode realmente citar? Eu acho que a primeira pergunta é por que você tem a apneia? O que é o principal fator que está gerando essa apneia? Todo mundo que tem apneia é por causa do nariz? Não. Aí todo mundo acha que usar um dilatador nasal vai resolver. Para algumas pessoas que têm, às vezes, uma alteração na cartilagem do nariz, que ela colapsa, isso pode ajudar. Mas para outra pessoa, não. Então eu acho que a grande questão é qual é o fator que está te levando a roncar? Essa é a primeira pergunta. E por isso que não existe uma fórmula pronta. Seria muito fácil, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, nossa, é reserva de mercado, vocês médicos querem que todo mundo passe no médico para avaliar. Não, na verdade, não frustrar a pessoa diante de uma terapia que não vai ser ideal para ela. Então, precisa sempre avaliar, porque se o problema, por exemplo, é mais aqui embaixo, então usar um dilatador nasal não vai resolver. E aí existe aquela faixa que controla o ronco, também é uma coisa que muito se vende na internet. Às vezes o paciente que já tem uma terapia indicada pelo médico, ele troca por opinião própria, né, sem consultar o médico e chega, eu tô usando a faixa. Gente, se o ronco fosse só porque você dorme de boca aberta, a gente teria aí o santo graal da medicina, teria a solução de todos os problemas. Mas não é isso. A gente tem muitas outras coisas ligadas, né? Então, por isso que não dá para dizer que o tratamento do vizinho vai funcionar com você. A gente precisa entender por que você ronca. Essa é a pergunta principal. E eu sempre tento conversar com os pacientes, porque eu acho que quando o indivíduo ele está orientado claramente do que ele tem, o porquê, ele entende o melhor por que foi aquele tratamento e não o tratamento X que o primo, o parente, o irmão usa. Então, cuidado com as questões na internet. Existem, por exemplo, alguns dispositivos que são chamados dispositivos anti-ronco, que eles promovem uma vibração, eles captam o som e promovem uma vibração para tentar despertar a pessoa e evitar o ronco. Mas, gente, como que a pessoa vai ter qualidade de sono que toda vez que ele ronca, ele é despertado? Então, isso tem muito na internet, muitas pessoas comprando e fazendo uso, quando, na verdade, você está até piorando a situação, Mas né? é lógico, a gente tá falando que o ronco interrompe o seu sono, e é o assunto que a gente vai entrar já já. E aí você vai usar um dispositivo que vai de fato te acordar? Não faz o menor sentido. Isso é meio egoísta pra pessoa que tá do lado, que tá incomodada, falar, olha, eu não quero mais você fique roncando. Então, toque esse dispositivo, entendeu? Bota aí, a hora que você começar a roncar, você vai parar de roncar, porque eu não sou obrigado. Mas aí, você não tá tendo amor pela pessoa. Se você ama de fato, pega ela, leva ela no médico, mostra esse podcast, mostra tudo isso que o doutor tá falando e vai tentar curar a causa. Exatamente. Não o sintoma. Porque, às vezes, a pessoa tem um problema na cartilagem, no nariz, ela pôs dilatador e resolveu. E ela acha que resolveu. Mas ela não entende que não é só o som do ronco. Foi exatamente tudo que você já falou aqui. Na verdade, se existe apneia, o buraco é mais embaixo, brother. O negócio é muito mais grave. A longo prazo isso pode ficar pior. Então, é porque dormiu de barriga pra cima. Eu vou lá dar um chacoalhão, a pessoa vai vira de barriga pra baixo e aí parou. É só dar um toque, a pessoa vira e acabou. Não é assim que você vai resolver o problema, entende?
Porque a gente tá falando de doenças muito mais graves que estão gerando isso como sintoma. E é tratar a causa e não remediar, não cuidar só do sintoma. E assim, um recado, um conselho que eu dou para todos os homens, Por favor, né? é um chacoalhão. Que estão aqui ouvindo a gente. Olha para aquela câmera ali, Pessoal, manda o recado. Quando a pessoa que dorme com você reclamar que você ronca, aceite, acredite. Porque é o que está acontecendo. Negar não vai resolver, negar só vai atrapalhar seu relacionamento. Negar só vai atrapalhar a sua saúde, né? Porque eu acho que isso é o principal. Então você dizer que isso não acontece, que é invenção, até porque hoje dá para gravar, né? Então as pessoas já chegam no consultório com um ronco gravado e dizem, olha, é isso que está acontecendo. Então eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar. Lembrar que o ronco, ele não precisa ser um estigma na sua vida, ele não precisa ser um tabu, você pode conversar sobre isso, você pode tratar e viver super bem. Então não deixe que o ronco atrapalhe a sua saúde e o seu relacionamento. Então aceite e busque ajuda médica. A gente tá aqui pra quebrar tabu, então a gente tá quebrando o tabu do ronco aqui hoje. Todo mundo vai cuidar desse ronco aí, todo mundo vai curar esse ronco, vai entender o que tá acontecendo e não vai ficar remediando, porque essa história de muitos, hein? E você deve pegar muito no consultório. Casais que já estão dormindo em quartos separados, que entenderam isso como a solução. Só que isso vai esfriar a relação, isso vai distanciar. Não é esse o caminho. E mais do que isso, brother, de novo, se você se ama e se a tua parceira te ama, se vocês se amam e vocês percebem esse problema na outra pessoa, o melhor que você pode fazer por ela é levá-la ao médico, para ela fazer uma avaliação, para ela entender o que tá acontecendo. Porque, de novo, pode ser muito mais profundo. A gente tá falando de algo a longo prazo, a gente tá falando aqui de saúde. Então não pode fazer vista grossa e deixar passar. Né, doutor? Exatamente. E lembrando que não é um problema silencioso, né? Tá ali todo dia te incomodando, então busca ajuda. Não ignora esse sinal, que é o som do ronco, né? E não ignora ou não subestime a queixa da pessoa que dorme com você. Não mesmo, acredite, porque ela tá falando a verdade. E se você não acreditar, de novo, ele falou, vai gravar. Posso pegar algumas dúvidas que chegaram sobre ronco? Porque depois eu quero falar da questão da qualidade do sono, né? Que é tão importante e é muito por isso que a gente tá aqui, né? Vamos lá, caso de cirurgia, que especialista buscar, qual ajuda, resolve com estilo de vida saudável? Eu acho que as primeiras você acabou já respondendo. Mas assim, esse é o tipo de coisa que só com estilo de vida saudável não necessariamente vai resolver. Se por exemplo, o indivíduo ele tem uma obesidade, e aí ele trata essa obesidade, pode ser que isso melhore muito a questão do ronco, se o fator obesidade for o principal. Então, sempre a gente também recomenda o tratamento da obesidade relacionado ao tratamento do ronco. Isso faz parte também da abordagem. Então, o estilo de vida é algo que a gente sempre indica para os pacientes. Faz parte do processo, mas lembrando que para algumas pessoas pode não ser tudo. É uma parte do tratamento. Pode existirem pessoas que têm um estilo de vida extremamente saudável. Sim. Mas que roncam mesmo assim, que tem apneia. Isso que você tocou é super importante, porque a gente criou aquele estigma da apneia do sono, obesidade. Eu costumo ter uma frase que quem vê cara não vê a apneia. Porque às vezes, alguma pessoa que tem um estilo de vida saudável pode ter apneia por outros fatores. Então, eu tenho recebido pessoas que treinam regularmente, que têm uma taxa de gordura baixa e têm apneia grave, porque são outros fatores associados. Então, roncou, tem que avaliar. Roncou, investigou. Exatamente. Criei uma aqui também, doutor. Roncou, investigou. É isso. Vamos lá. A cirurgia de desvio de septo é uma das intervenções para combater ou há outras? Já explicou que não necessariamente está só no nariz o problema, certo? Isso, o nariz ele pode colaborar. Pode ser que para algumas pessoas, um caso de apneia leve, ele resolva. Mas para outros tipos de apneia, uma apneia grave, por exemplo, ele pode ser só uma parte do tratamento e você precisar complementar com outras estratégias. Olha lá, ligado à obesidade aqui. Percebo que geralmente eu não ronco, mas se eu der uma engordadinha, já ronco. É pela questão da obstrução mesmo, da gordura presente ali. E sabe uma coisa muito importante? Que obesidade e apneia tem uma relação que a gente chama bidirecional, um atrapalhando o outro. A gente tem 2 hormônios super importantes no nosso organismo que são regulados pelo sono. Um deles é a grelina, que nos dá o apetite. E o outro é a leptina, que nos dá a saciedade. Então, quando a gente não dorme bem, a gente descontrola esses hormônios. Então, os estudos eles mostram, já de forma muito clara, não tem dúvida nenhuma, que quando a gente não dorme bem, a gente tem uma preferência alimentar
por alimentos muito mais calóricos, né? Então, é só imaginar, o dia que você não dorme bem, você quer comer uma saladinha? Não, você quer a pizza com refrigerante, você quer algo bem calórico. Você quer o junk food. Não, Exatamente. total. É que nem ressaca de balada, né? Exato, você Bebeu, tava a noite toda acordado, né? E dormiu pouco, né? Acorda cansado ali e já vai querer comer uma coisa. Exato, isso é provado pela ciência. Então, por exemplo, às vezes você tá ali tratando uma obesidade e você não tá tratando ronco, você pode estar fazendo um tratamento que poderia ser melhor otimizado quando você também faz o tratamento do distúrbio do sono junto. Eu só ronco quando durmo de barriga pra cima e de boca aberta. O que explica isso? Tem um tipo de apneia que a gente chama apneia posicional, quando a maior parte dos eventos respiratórios acontecem quando a gente está de barriga para cima. E aí melhora realmente quando você muda de posição. Mas é importante a gente investigar por quê. Às vezes tem pessoas que têm determinada posição a apneia porque às vezes o nariz é muito obstruído, tem algumas alterações, um pólipo nasal, um desvio de septo muito acentuado, e isso de alguma forma melhora quando muda de posição. Então, de qualquer forma, precisa de uma avaliação. Foi o que eu falei, né? Então, muda a não posição tem como fugir. De novo, o buraco pode ser muito mais embaixo. Olha aqui que legal o Felipe falou. Já perdi 8 quilos correndo e fiz cirurgia de septo. Não fumo, não bebo e ainda ronco. Tenho 1,88 e 99 quilos. Então, esse é um quadro típico de pessoas que são magras, são esportistas e mesmo assim roncam. Então, a gente precisa avaliar outros aspectos. Será que a pessoa não tem uma alteração no controle dos músculos da garganta? Será que a pessoa não tem uma alteração esquelética facial? O que tem ali? Alguma coisa tem que esteja explicando esse ronco e precisa ser tratado de uma forma direcionada para aquele caso específico. Não é o mais comum, mas existem situações similares. E pode ser genético também. Pode sim. Tá. O outro que mandou aqui também, o Gustavo. Dá pra resolver a apneia só com corrida e dieta ajustada? Tô nessa faz 4 meses já. Então aí, vocês estão entendendo, brother? Não tem a ver só com o corpo magro, com o estilo de vida saudável. Gustavo, continue com a dieta, continue com o exercício, que isso vai ser sempre importante, mas precisa investigar outros fatores também, tá? Então, se você tinha, como eu já falei anteriormente, uma obesidade e está perdendo peso, isso vai te ajudar sim a diminuir a apneia, mas pode ser que outras questões estejam envolvidas. Bom, tem várias aqui. Como eu livro disso tudo? É possível tratar o ronco no sentido de eliminar? Como parar de roncar? Tem qual médico especialista? Tudo isso ele já respondeu por aqui. Aí tem uma sister, que elas acompanham meu conteúdo pra indicar pros maridos, né? Meu marido normalmente só ronca quando ele tem um dia cansativo. Isso também seria um problema? Sim. Então, tem que lembrar avaliar. que todo mundo tem um dia cansativo, né? E por que aquela pessoa, só aquele indivíduo ronca quando tem um dia cansativo? Então, porque às vezes existe alguma alteraçãozinha que às vezes não é tão exuberante, mas que pode aumentar o risco de ter problemas relacionados ao sono. Então, é sempre importante avaliar, tá? Mesmo que seja só em uma situação específica, precisa avaliar. Doutor, eu durmo às vezes de boca aberta, sem roncar. O que isso pode significar? Você precisa respirar. Se você não está respirando bem pelo nariz, você tem que respirar por algum lugar. Então, é automático. A gente abre a boca para compensar essa respiração. Então, é super importante porque tem pessoas que só abrem a boca, respiram pela boca quando vão dormir, quando vão fazer um exercício físico. E aí elas abrem a boca porque aquele nariz não está funcionando tão bem. Porque você respira da mesma forma desde quando era criança. Então, às vezes, você não tem um parâmetro se você respira tão bem ou não. Alguns sinais ajudam. Um deles é você precisar compensar a sua respiração pela boca. Se você precisa, talvez seu nariz não funcione tão bem assim. Ou às vezes com essa mudança de temperatura, Sim, né? sim. Pode ser bem pontual também. Exato. Às vezes a gente tem mudança de temperatura, exposição a alérgenos, poeira e tudo mais, faz com que o nosso nariz por dentro inche e tenha uma espécie de obstrução transitória, mas que também precisa de tratamento específico para isso. Perfeito. Você já falou algumas coisas em relação ao sono, mas agora a gente vai entrar bem profundamente na qualidade do sono. O que é um sono de qualidade? Porque mesmo as pessoas falando, eu durmo 7 horas. Mas será que esse sono tá tendo qualidade? Ou tá sendo picado? E isso vai fazer toda a diferença, brother. Às vezes tá vivendo várias coisas na sua vida aí e você não tá entendendo que o problema tá no seu sono, como o doutor já falou. Então explica pra gente, o que a gente pode considerar um sono de qualidade? A primeira questão é a gente separar o conceito de dormir horas de sono com sono de qualidade. Uma coisa não necessariamente está envolvida a outra, tá? Você pode dormir 8 horas e não ter um sono de qualidade. Então, o sono de qualidade é aquele em que você acorda disposto, que você acorda recuperado, energizado para as suas atividades durante o dia.
E aí você não tem sonolência, você tem disposição e tudo mais. Então, esse é o principal indicativo de que você está dormindo bem. A gente vive um momento na sociedade, já desde a Revolução Industrial, que dormir parece uma perda de tempo. Por quê? Porque você tem 1000 atividades, né? Então, você tem o seu trabalho, você tem a sua pós-graduação, você tem o horário de treinar. E aí, se sobrar tempo, você vai dormir ali o tanto que dá. Então, hoje, a gente vive o maior distúrbio do sono, na verdade, se chama privação de sono. É você não dormir o tanto que precisa. E aí, precisamos cada vez mais do despertador. Porque ninguém consegue mais viver sem o despertador. Por quê? Eu não consigo dormir até eu acordar espontaneamente. Eu preciso ser despertado. Então, se todas as vezes o seu despertador desperta e você fica lá mais 5 minutinhos, aí fica no modo soneca, mais 5 minutos, opa, tem alguma coisa aí. Fique esperto, porque pode ser que você não esteja dormindo tão bem. Então, tem que ter uma atenção maior às situações tão simples do nosso dia a dia. O natural seria o corpo despertar sozinho. Exato. E acompanhando o circadiano, certo? Exato. Então a gente tem um relógio, né, que funciona, o nosso corpo funciona como um relógio. Esse relógio, ele não funciona exatamente 24 horas, então a gente precisa estar dando dicas para ajustar esse relógio. Então é um relógio que ele tem tendência a atrasar ou adiantar. E todos os dias eu vou lá, faço esse ajuste com coisas que a gente nem percebe. Um dos principais fatores que regulam esse relógio é a luz do sol. Então você tomar assim 30 minutinhos de luz natural. Porque o que acontece? Nós estamos agora no inverno, né? Então o dia já começa um pouco mais escuro. Nublado. Você sai do trabalho, já está escuro. Você fica naquela luz artificial. É um momento que muda muito o nosso padrão de sono. Porque você fica sob o mesmo estímulo luminoso de luz artificial. Você não toma a luz do sol. Isso mexe até com as emoções. Por exemplo, em países que tem um inverno muito rigoroso, que às vezes o tempo do dia de luz vai de 4 a 6 horas, há um risco muito aumentado de depressão, até mesmo suicídio. Do tanto que isso mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso cérebro. Então, a luz do sol é um importante regulador. Então, você está indo para o seu trabalho, deixa aquela luz do sol entrar, sabe, no carro. Ou então, acordou de manhã, você está de home office, você abre bastante as janelas, deixa essa luz entrar. Isso vai ajudar muito a você regular esse relógio. Mas também outras questões. Horário regular para comer. Se um dia você almoça 1 da tarde, no outro dia 5, que irregularidade é essa? Você começa a dar dicas equivocadas para o seu cérebro. E aí a gente quer dormir bem. A gente quer dormir bem, mas na verdade o sono é uma construção que você faz desde o momento que você acordou, levantou da cama. O sono que eu vou ter hoje à noite começou lá. Então não adianta meia hora, 1 hora antes de dormir, eu vou desligar o celular, eu vou fazer... Não, você tem que fazer isso desde cedo. E aí você vai construir esse sono da noite. Já que você pegou nesse ponto da questão dos dias nublados, que a gente tem vivido muito isso, principalmente aqui em São Paulo, quando não tem luz do sol, que outras dicas você faz? Porque mexe mesmo com as emoções, né? Mexe. Então, assim, a gente tem algumas formas artificiais de você estimular isso, né? Mas lembrando que um dos principais reguladores depois da luminosidade é você manter a regularidade, seja do horário de dormir, a regularidade das suas atividades profissionais, a regularidade das refeições. Então, tudo isso vai sinalizar para o seu cérebro. Então, tudo que eu faço durante o dia, eu vou consumir energia do meu corpo. E essa energia, ela vai ser quebrada e vai liberar um lixo. Esse lixo, ele vai para o meu cérebro. E a gente chama esse lixo de adenosina. Qual é a função da adenosina? No final do dia, ela vai me dar o cansaço. Então, às vezes, a gente chega em casa, 6 da tarde, 7 da noite, senta no sofá, tira um cochilo. É a melatonina que está agindo? Não, é essa adenosina que está no meu corpo. Então, imagina aquela maratona 4x100, né? Cada atleta sai para a corrida ter o sucesso, cada um precisa passar o bastão na hora certa. Então, a adenosina ela vai criar um ambiente favorável para depois a melatonina vir agir. Então, a gente precisa ter uma regularidade de todas as nossas funções do corpo. Esses relógios biológicos que estão lá dentro da célula, que estão nos órgãos, eles precisam funcionar adequadamente. E a gente precisa respeitar isso, porque eu duvido que alguém fique muitas horas sem comer. Ou então segurando a bexiga muito tempo. Né? Então, mas por que o sono a gente ignora? A gente acha que eu posso sim dormir 3 horas por noite e tá tudo bem. Mas comer não. Então a gente seleciona a função que eu quero dar atenção. Mas o sono é uma necessidade fisiológica, tanto quanto comer, quanto tomar água ou ir ao banheiro. Então a gente precisa mudar um pouco esse enfoque, esse olhar. E eu acho que ela fica mais escondido
os sintomas, sabe? Quando você tem uma noite, você dorme pouco, ficou trabalhando até tarde. Aí você dorme pouco. No dia seguinte, você tá irritado, tá estressado, não tá tão produtivo, não tá tão disposto. Você não para pra pensar, nossa, eu dormi mal. Eu não cuidei do meu sono. A gente fala, tô muito estressado, o trabalho tá me consumindo. Mas você não olha e fala, nossa, talvez se eu tivesse priorizando um sono de mais qualidade, eu não tivesse sentindo todas essas coisas ao longo do dia, né? Então tem muito isso também da gente não perceber. Porque quando você tá com vontade de fazer xixi, se você não for ao banheiro, você vai fazer xixi na calça em algum momento. A fome, Exato. você sabe que é a fome. Você tá ouvindo o estômago roncar. Em algum momento você vai entrar no limite. Mas o sono é isso. Você pode ficar capengando e tal, mas você não vai olhar e falar, foi porque eu não dormi direito, eu não tô priorizando. Você fala, preciso tirar um cochilo. A questão do cochilo é muito perigoso, né? Essa história das pessoas que dormem pouco durante a noite, durante o período que naturalmente deveria estar descansando, que o nosso corpo, o nosso relógio entende, e fazer cochilos durante o dia. Eles são recomendados ou não? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Doutor, você que é o especialista. O cochilo, ele tem duas situações importantes. Primeiro é o seguinte, tem uma questão cultural envolvida. Então, por exemplo, na Espanha as pessoas tiram um cochilo, né? Quem já visitou a Espanha sabe que entre 1 e 2 da tarde fecha tudo, porque as pessoas vão lá, tiram. Esse cochilo é cultural deles, um cochilo de 30 a 40 minutos. Agora, uma questão importante é que o cochilo de curta duração ele pode ser revigorante para você. Então, se você tem a oportunidade no meio do dia, vai tirar um cochilo curto. Agora, se você tira aquele cochilo, né, que costumo dizer, começou lá no jornal, meio-dia, e foi até a novela das 8, então você está tirando um cochilo muito mais prolongado. Isso vai roubar o teu sono noturno. Mas também a gente tem que ter atenção àquela pessoa que tem uma necessidade extrema do cochilo, em que ela às vezes nem consegue se manter acordada com aquele cochilo no meio do dia, senão ela não tirar, ela não consegue mais produzir. Tem que ficar atento porque de repente essa necessidade extrema seja um sinal de que você não esteja dormindo tão bem. Então olha como são, tem duas situações importantes para se identificar. Você pode sim tirar o cochilo de curta duração, mas se for um cochilo que você não consegue produzir, se você não tirá-lo, fique atento que talvez você esteja dormindo menos do que precisa. E outra questão importante é o seguinte, aquelas pessoas que durante a semana, pelas funções sociais, elas têm uma regularidade de trabalho e do horário de sono, elas são obrigadas a se encaixar, mas quando chega no fim de semana, que aí tem a baladinha que não pode faltar e tudo mais, elas invertem completamente o dia e a noite. Então elas dormem muito durante o dia, a gente chama isso de jet lag social. E aí a culpa é da segunda-feira, né? Segunda-feira chega e diz, nossa, eu não tenho disposição, maldita segunda-feira, eu não aguento mais segunda-feira, e chega no trabalho mal-humorado, sendo que, na verdade, no fim de semana você inverteu tudo, você não cuidou do seu sono. Gente, eu também gosto de sair, todo mundo gosta, né? Diversão traz alegria, interação social, mas a gente precisa ter ponderação com tudo na vida. Então, até com a diversão, a gente precisa sempre pensar que eu estou mudando toda uma organização do meu corpo quando eu estou acordado fora de hora. Mas daí vale a pena, por exemplo, se a pessoa já sabe que vai sair no sábado, que vai ficar madrugada do sábado acordado, tirar um cochilo antes no sábado para tentar compensar. Tem essa coisa de recuperar sono? Doutor, já ouvi falar que sono não recupera. Não tem um banco de horas de sono, né? Não tem. Então, assim, às vezes, por exemplo, a pessoa dorme à tarde para se manter mais acordado durante o período noturno. O que acontece, existe uma questão de restauração de danos. Por exemplo, se eu durmo 10 horas da noite até 6 horas da manhã, e uma noite eu não dormi por algum motivo, é como se eu perdesse um compromisso do meu corpo. Então, eu posso até dormir em outro momento, mas não é igual. A fisiologia do corpo não vai ser da mesma forma, não vai funcionar igual. Só estou reduzindo um dano que eu tive de uma noite acordado, né? Então, eu estou dormindo por uma pressão de sono, por eu não ter dormido naquele momento. Então, reduz sim, mas o ideal é a gente não ter essa variação tão intensa dos meus horários de sono. Então, em vez de você ficar até 6 horas da manhã, que tal ficar até 3 horas? Vamos negociar aí algumas situações, né? Porque, por exemplo, uma situação pontual, o nosso corpo ele é inteligente, ele se recupera, mas quando é algo muito frequente, e a gente faz isso, troca sono por tudo, a gente troca sono por aquela série que eu vou maratonar, troco sono porque eu tenho uma prova no outro dia, a gente jamais troca o sono para estudar para a prova. Se você não estudou até 10 horas da noite, na véspera da sua prova, é tragédia anunciada você não dormir. Você vai atrapalhar a sua memória, então aquilo que você aprendeu você não vai conseguir
consolidar e a sua atenção fica totalmente comprometida. Não, aí você vai ter dois problemas. Exato. Você vai estar comprometendo o seu sono e no dia seguinte você não vai ter concentração e entrega pra foco. Deus e vai dormir. Porque aí tudo que tinha que ser feito tinha que ser feito antes, né? Então não é a noite de sono, sem sono, na verdade, que vai te ajudar a ter um rendimento melhor. E talvez descansado ele consiga lembrar de mais coisas. Exatamente. Ou tá mais inspirado ali pra resgatar na memória. E quem que não já fez isso, né? Pois é. Eu já fiz milhões de vezes. Nossa, direto. Às vezes tem uma apresentação do trabalho, né? Os brothers estão aí nessa correria de trabalho, aí tem que apresentar, planejar um negócio e tal. Cara, faz o que dá pra fazer ali e vai descansar. Deixa seu corpo reparar. Ai, doutora, a gente tem tanta coisa pra falar. Tem muito assunto, viu? Tem muito assunto. A gente ficaria umas 5 sono, horas aqui eu acho falando. Que vão surgir muitas perguntas a partir disso. Porque você é muito didático, explica com muitos detalhes. Muito legal te receber aqui, muito legal. Ainda falando do sono, só pra gente arrematar, porque abri a caixinha mais pra falar da questão do ronco. Quais são os pilares fundamentais para uma noite de sono? Que outras dicas que você pode dar? Essa questão das pessoas que falam, eu sou uma delas, essas pessoas / eu. E meu corpo, ele fica bem com 5, 6 horas de sono. Isso é porque eu já condicionei ele assim, e é bom eu recondicioná-lo? Ou tipo, é normal, tem pessoas que precisam de menos horas de sono mesmo? Como a gente sabe se isso tá saudável ou não tá? Isso é uma questão muito séria, porque às vezes as pessoas dizem, eu só preciso de 5 horas e tá tudo bem. E a pessoa tá dentro de um regime de sono já há tantos anos que o corpo dela se adaptou àquilo. Então é difícil a gente perceber. Uma grande dica é, por exemplo, seus períodos de férias. Se você não tem aquele horário rígido para o trabalho, para acordar, como você se comporta nessa situação? Então tem pessoas, a gente sempre fala assim, olha, todo mundo tem que dormir 8 horas por noite. Não é todo mundo que vai dormir 8 horas por noite, isso é uma média populacional. Eu fico com dor nas costas, você sabia? Se passa de 6 horas e meia, 7 horas, eu acordo tipo quebrada, parece que eu, na verdade, não descansei. Não sei te explicar, tipo, parece que eu dormia mais, eu já saí. Isso existe também? Então, 7 horas e meia tá ótimo pra mim. Agora, tem um grupo de pessoas que nós chamamos de curto dormidores ou pequenos dormidores, que eles vão ter em torno de 6 horas de sono. E tem pessoas que podem precisar até mais, 9, 10 horas. Aí é um problema, né? Então, eu ia te perguntar, isso é normal ou não, os dorminhocos de… Muita calma, porque o dormir muito pode ser do padrão, mas pode ser um problema de sono também. Então, se a pessoa dorme fácil, por quê? As pessoas acham assim, não, eu durmo super bem. Eu chego na cama, deito e durmo. Eu durmo no trabalho, eu durmo no transporte, eu durmo… Qualquer situação eu durmo. Calma, aí pode ser um problema sério. Porque se você está dormindo em situações que era para você estar acordado, tem alguma coisa que não está bem. Então, existe um grupo de transtorno do sono que a gente chama de hipersônias, que são as pessoas que dormem muito. E tem transtornos específicos nisso. Às vezes, pessoas que têm apneia grave, eles podem ter muita sonolência durante o dia. Outros problemas, até doenças neurológicas, podem levar a ter muito sono durante o dia. Mas primeiro, você tem que afastar aquele probleminha que eu já falei lá no início, que é a privação de sono. Você não dorme o número de horas que você precisa à noite, e aí durante o dia você tem uma necessidade grande. E às vezes a pessoa está ali, numa reunião de trabalho, e está cochilando. Vai no cinema, não consegue assistir um filme. Então isso também é algo que a gente tem que ficar atento. A gente precisa observar. Legal. Então como essa questão da quantidade de horas, ela pode variar, uma indicação, uma dica de fato, né? Que é a recomendação do horário de dormir. Então vamos supor, eu só preciso de 6 horas. Então se eu dormir às 10, exatamente 4, 5 horas da manhã, pra mim já tá tudo certo, eu já tô bem. Existe um horário específico? Existe um horário que o seu corpo vai dizer que você tem que dormir. Então também isso é muito sério, porque, por exemplo, tem pessoas que o corpo delas é para funcionar um pouco mais tarde. Elas vão dormir um pouco mais tarde e acordar também mais tarde. A maior parte da população está dentro desse padrão ali, de dormir em torno de 10, 11 horas da noite, acordar às 6, 7 horas da manhã. A maior parte. Mas tem pessoas que fogem um pouco desse padrão. Tem pessoas, às vezes, que 8 e meia, 9 horas da noite já é o horário de dormir. Então, nós temos 3 grandes grupos. Nós temos os vespertinos, que são pessoas que funcionam, o corpo delas funciona um pouco mais tarde. Então, você não pode esperar convidar para fazer uma corrida às 7 horas da manhã um vespertino. Isso é uma isso coisa… existe. É da pessoa mesmo. Da pessoa. A característica dela, o corpo não funciona tão bem. Se ela for fazer uma prova às 7 horas da manhã, se ela tem um trabalho que ela precisa estar às 7 horas da manhã, ela chega lá, não está produzindo tanto. Ela vai produzir
8 horas da noite, 9 horas da noite, então ela senta no computador e surgem todas as ideias. Então ela está no auge da sua energia e sua performance. O matutino é a pessoa que funciona muito cedo. Irritantemente, ela acorda cantando, mexendo em tudo, produzindo, né? Difícil para quem convive com o matutino. Eu acordo às 5 da manhã, treino às 6. Exato. E tem a maior parte da população que é o grupo intermediário, que não é nem um extremo nem o outro. A gente compara sempre como se fosse ali a coruja, né? O vespertino é a coruja, o galo é o matutino, né? Então acorda muito cedo e já produz muito cedo. Então, conhecer o próprio ritmo é fundamental, porque aí você tenta organizar o seu horário de atividades a depender realmente do seu ritmo. Então, por exemplo, se eu tenho possibilidade de entrar mais tarde no trabalho, se eu faço um home office e eu sou vespertino, o ideal é eu começar mais tarde mesmo e entender o que o meu corpo está mandando. Mas ainda pensando no circadiano, no que é saudável, qual que é o limite? Tipo, mesmo que a pessoa seja vespertina, qual que é o limite que ela pode dormir? Porque tem gente que dorme 2 da manhã e acorda às 10. Isso também já não é tão saudável. Ou é? Vai depender realmente do ritmo jeito. dela. É isso. Verdade. Isso vai depender muito do ritmo dela. Mas o que é importante a gente entender é: você não vai pra cama sem ter sono. Então, assim, é a mesma coisa você sentar numa mesa pra jantar sem ter fome nenhuma. Então, você entender que horas você tem sono. Mas Agora, isso não pode ser um condicionamento? Pode ser um condicionamento também. Agora, por exemplo, se eu fico lá no computador, né? Na Celular, série, tudo. na TV. Aí o meu sono realmente vai. Então, primeiro você tem que organizar seus hábitos e tudo mais. Existem algumas formas objetivas da gente avaliar um indivíduo para entender o ritmo dele, né? Existem tanto questões subjetivas como questionários, até alguns exames que a gente pode lançar mão para entender o ritmo daquele indivíduo. Mas o importante é, você tem que criar um ambiente adequado para o seu sono. E a partir desse momento você consegue tirar conclusões. Se você tem hábitos inadequados, aí realmente causa esse grau de confundimento que você está chamando a atenção, né? Porque se eu tô lá na série, eu não vou ter sono. Porque aquele estímulo luminoso, ele tá sugestionando pro meu cérebro que é dia. Aí o que o meu cérebro faz? Melatonina? Não chega não. Exato. Meu medo é isso, entendeu? O brother que tá assistindo ali, fica atento, fala, cuidado. então eu fico assistindo série até 2 da manhã. Eu sou vespertino, eu só funciono, né? E na verdade não sei isso. Então tem que ter uma organização. Esse diagnóstico é um diagnóstico sério, assim, que a gente precisa de bastante atenção. Até mesmo o médico do sono, ele vai com muito cuidado na hora de dizer: ei, fulano, você é vespertino, você é matutino. A gente precisa de diversos dados e várias avaliações. Não adianta, tem que avaliar. Não tem jeito, não tem jeito. Doutor, que legal. Olha, tem mais coisas pra perguntar. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas aí. Brother, já vou falar o seguinte. Você já tá gostando do papo até aqui? Que bom que você ficou com a gente até aqui. E eu sei que você lembrou de muitas pessoas ao longo desse papo. Então, já vai compartilhando aí com aquele brother. Manda no grupo de WhatsApp. Dispara pra todo mundo. Tanto você que tá ouvindo no Spotify, quanto você que tá aqui no YouTube. Seguinte, doutor. Passa todos os seus contatos, como que os brothers conseguem te encontrar, as sisters que estão aqui, que estão querendo encontrar uma solução para os maridos, namorados, já entenderam que tipo, nossa, realmente eu não preciso aceitar isso, tem tratamento e eu vou fazer isso como um sinal de amor pela pessoa que eu amo, né? Mostra o seu amor, né, cuidando do sono do seu parceiro, né? É isso. E você que tem problema de sono, também demonstre o seu carinho, tratando o próprio sono para não atrapalhar o sono da pessoa que dorme com você, né? E primeiro por você, né? Eu falo que você tem que se amar. E isso também faz parte da sua saúde. E porque pode desencadear outros problemas. Então faça por você e tenha respeito pela pessoa que tá ao seu lado. Tem consultório aqui em São Paulo? Isso, então meu consultório funciona em Higienópolis. Todos os contatos vocês podem encontrar facilmente na minha conta no Instagram, que eu publico muitas coisas relacionadas ao sono, hábitos de vida e tudo mais. Então você encontra lá, @Dr. Jorge Pinheiro. Tudo junto, DR, Jorge Pinheiro. E aí vou sempre conversando de muitas coisas do dia a dia. É uma informação muito prática, realmente voltada para esclarecer mitos, tirar dúvidas e tudo mais. Então, tudo tá por lá. Eu vi alguma coisa de um curso? Existe algum material complementar que eles podem acessar ou não? Então, eu sempre comunico muito através de uma revista da Associação Brasileira do Sono, que é a revista Sono, né? Então, eu tenho uma coluna fixa que eu falo sobre mitos e verdades relacionados ao sono. É uma revista gratuita que você pode baixar no site ABSono, que é a Associação Brasileira do Sono. E aí você vai lá no link da revista, tem informações, é uma revista para o público, então você consegue achar diversos contatos e situações que ajudam muito no dia a dia. E também eu tenho alguns cursos, mas voltado muito para a área profissional, de capacitação e tudo mais, que eu também sempre divulgo nas minhas redes sociais.
Mas de forma geral, você vai encontrar muita coisa do dia a dia. Eu sempre trabalho com questões que eu encontro no consultório, né? A dúvida de alguém que me procura. Então, são coisas práticas que vão te ajudar, sim, a dormir melhor dentro do possível. E olha, um detalhe muito importante, uma curiosidade, a gente se conheceu aqui nos estúdios da Pod, né? Que inclusive participando de um podcast que só fala de sono. Então você quer aprofundar ainda mais, eu não sei quantas horas de podcast eles já têm. Quantos anos, Gui? Acho que uns 2 anos já tem, né? O podcast. Então, assim, tem muito material sobre isso. Você quer se aprofundar, quer investigar um pouco mais, também tá lá. Fala do podcast, que eu sei que você participou também, então, tá dentro desse projeto. A gente se conheceu, né, numa gravação de podcast aqui, da UCOR, Cuidando de Você. Então você pode encontrar facilmente nas principais plataformas. E a gente está falando de saúde, de uma forma geral, e qualidade de vida. E o sono é o principal pilar aí dessas informações. Então vocês vão encontrar tudo isso que a gente conversou de formas muito mais trabalhada, de forma mais longa, digamos assim. Então, sobre ritmo circadiano, sobre apneia, sobre insônia, enfim. São temas diversos da área do sono, facilmente. Cada profissionais de referência na área, participam também desse podcast, então é imperdível, eu aconselho. O último que a gente gravou foi sobre exercício físico, sono e performance, Isso é coisas muito do dia a legal. dia, né? São Então, outros assuntos vai que estão sair brevemente. relacionados. Exatamente. Boa. Então, vocês já estão seguindo aí, acompanhem também. Doutor Jorge, eu já vou filtrar aí as perguntas que vão aparecer. Brother, deixa a sua aqui. O que você quer ainda saber sobre ronco, apneia, tratamentos, sobre o sono mesmo, que eu quero que ele volte para falar mais essa questão da qualidade de sono. Manda suas dúvidas aqui, compartilha com quem precisa ter acesso a esse conteúdo também. E aí, eu te convido para você voltar e a gente falar mais sobre esse assunto. Vai ser um prazer. Fechado? Volto com um prazer, viu? Falar de sono, a gente tá falando de qualidade de vida e quando eu posso, de alguma forma, impactar alguém com algum conhecimento básico, mas que às vezes a pessoa não tem acesso, eu já fiz meu papel. Então eu já fico muito feliz. Sensacional. Mudando vidas, ajudando a gente falando de saúde. Doutor Jorge, muito obrigada, brother. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Já falei tudo, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Que semana que vem tem mais. Eu tô sempre aqui. Quero sempre te ajudar. Trazer informação, te inspirar, quebrar tabus. É isso, sou sua brother. Tamo junto sempre. Beijo e até o próximo.